Uma das minhas viagens, assim, que eu penso sobre o futuro, para daqui 50 anos talvez, não sei, sobre a questão do carro. Fico me perguntando por que o carro usa roda. Tudo bem que desde muito tempo o ser humano inventou a roda e vem usando, né? É um instrumento muito útil, facilitou nossa vida e tal. Mas chega um tempo que o design da coisa fica meio ultrapassado. Por que eu acho isso? A roda cumpre o seu papel, né, então, para movimentar os carros, mas ela tem essa coisa do pneu e ela tem uma área de atrito muito grande com o chão. Eu acredito que alguém deveria tentar extrapolar um pouco esse design da roda, né, e tentar construir carros com esferas. Então eu acho que no futuro vai haver pesquisa sobre isso. Por que eu acho que os carros deveriam usar esferas ao invés de roda, esferas metálicas? Primeiro que a questão do atrito seria muito menor, então você precisaria de um impulso, de uma força motora muito menor, se comparado a que a gente tem hoje, né, para mover os automóveis, né? E a questão da esfera, ela consegue se movimentar em qualquer ângulo, qualquer direção. Então, o carro poderia, quando a gente vai fazer baliza, né, a gente poderia organizar essa questão do estacionamento muito melhor, ocupando menos espaços, né? O carro pode fazer outros tipos de movimento, inclusive pode ser até automático, por que não, né? O, o computador reconhece, né, uma câmera, por meio da câmera, o estacionamento e ele mesmo, você sai do carro e ele mesmo se estaciona. A gente consegue utilizar melhor o espaço, né? E por que eu penso nessa questão? Atualmente no Japão eu tenho visto muita propaganda de carros que conseguem reconhecer quando você está dirigindo perigosamente entre as faixas. Então, se você está muito em cima da faixa da esquerda ou muito da faixa da direita, ele te dá um pequeno aviso e tenta corrigir isso para você, te colocando, te direcionando no meio da faixa. E também eles têm um sistema de freio que quando tem uma pessoa ou um carro na frente ou um muro, né? Provavelmente alguma coisa com radar, não sei como funciona a tecnologia. O carro ele calcula mais ou menos a melhor forma de frear sem que seja muito brusco ou sem que seja pouco eficiente, porque se você não frear o suficiente, o carro vai acabar diminuindo velocidade com tempo insuficiente para parar antes daquela coisa, né? Ou seja, se você não pisar no freio, é capaz de você bater naquela coisa. Se você pisar no freio demais, aí você tem aquele solavanco da inércia, né? Então os carros eles calculam a distância do objeto e acham a melhor forma de frear que existe. Então isso aliado aos carros que usam esferas, né? Seria um sistema excelente. Fora que provavelmente, né, até lá, as baterias, né, já vão ter evoluído bastante, então a gente vai conseguir carregar ela bem mais rápido, gastando bem menos energia e com uma bateria bem menor, né, suficiente para mover um carro, né, sei lá, por 2, 3, 4 horas por dia, assim. Vai ser uma coisa bem legal. E se a bateria do carro for assim e o carro for elétrico, a gente já pode pensar num modelo de carro que usa, né, não totalmente, mas parte da energia solar para carregar a bateria, por que não? Né? Se o carro está parado em movimento ocioso e tem luz do sol, né? E ele gasta pouca energia, gasta de forma eficiente, por que não usar energia solar? E aí outra questão, como que o carro funcionaria ou vai funcionar, que eu imagino que vai funcionar, né? Eu acredito que carro voador vai ser uma coisa ainda que a gente vai ter que esperar mais um século, né? Os carros voadores que a gente vê hoje aí, na verdade são mini aviões. Não muda praticamente nada. Ele tem que pegar impulso, ele tem asa, não é aquele modelo que simplesmente ele levita e sai. Não, infelizmente ainda a gente não tem isso. O mais próximo que a gente tem são os trens magnaleves, né? Que eles usam o magnetismo para flutuar sobre os trilhos,
que aí também não é um carro voador, é um trem voador preso ao trilho. Mas como eu acredito que vai ser? Eu acredito que o magnetismo pode ser usado entre o automóvel e essa esfera, que vai substituir a roda. Se no interior dela ela for feita de uma maneira correta, no estilo assim, por exemplo, do Droid BB-8, né? Lá dentro e tal, a gente consegue, por meio do magnetismo, fazer aquela roda se movimentar. Roda não, já estou pensando como antiquado. Fazer a esfera movimentar e como os dois ali têm uma atração entre si, a esfera se movimentando, o automóvel, que vai ser muito mais leve, vai ter um uso de energia muito mais eficiente, vai se movimentar junto com a esfera. E eu acho que o futuro mais imediato dos carros é esse, né? Carro voador é uma coisa que a gente vai ter que esperar, e eu acredito que o ser humano não vai viver o suficiente para conseguir se libertar da gravidade.